pastora Milena. Amém? Eu vou deixar que ela faça as apresentações. Acho que é melhor, não é? Amém? Oi, igreja, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu, desde que me tornei membro da Nação Santa Recreio, sempre quis vir aqui na sede, na igreja Nação Santa Pavuna, e não imaginei que minha primeira vez ia ser logo agora pregando, mas Deus é um Deus de surpresas, Deus é um Deus bom, e eu fico muito feliz de conhecer cada um de vocês aqui hoje. Não falei com muitos quando eu cheguei, mas se no final a gente pudesse conhecer, vai ser ótimo. Eu estou aqui hoje com o meu marido, Felipe, meus amigos também, o PV, a Dani, a minha líder de célula maravilhosa, a Amanda, que está gerando muitos frutos lá no Recreio. E, é claro, nossos pastores que estão aqui com a gente. Obrigada, pastores, pelo convite, pastor Clay, pastora Simone. Obrigada pela confiança também. E estou muito feliz de estar aqui, porque a Nação Santa Recreio, ela tem sido resposta de oração, não só na minha vida, mas como da minha família. E eu lembro que a primeira vez que a gente foi lá, eu estava indo só na célula da Amanda, e aí eu falei assim, vamos visitar a igreja da Amanda, vamos lá. E quando a gente foi lá, foi tudo tão profético, e eu lembro que o pastor pregou uma palavra, só que na hora do apelo, ele fez um apelo que não tinha muito a ver com a palavra. Só que o apelo que ele fez era totalmente o que eu precisava. E eu falei, isso só pode ser de Deus. Ele falou assim, vem aqui na frente, você que quer um recomeço ministerial. Hoje é um dia de recomeço ministerial. Eu olhei assim para o Felipe, eu falei, só pode ser para a gente. Porque ele não tinha pregado sobre recomeço ministerial, mas na hora de fazer o apelo, ele falou isso. E a gente foi lá na frente, eu, Felipe e a nossa filhinha de 2 anos, a Vicky. E a gente entendeu que Deus, ele realmente estava marcando o novo tempo de Deus na nossa vida. E daí os meses foram se passando, a gente foi crescendo em comunhão com a igreja, com os pastores e participando de tudo. E hoje eu tenho visto como que essa igreja plantada no Recreio tem feito a diferença não só na minha vida, mas também na vida de todos os outros. Acho que de todos, sem falta, de todos os membros ali, a gente sabe da história de muitos e como essa igreja está sendo levantada e usada por Deus para ser uma cura, um recomeço, salvação na vida de tanta gente ali no Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena. E eu creio que é só um começo, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele transforma histórias e Ele transforma vidas para que essas vidas transformem mais vidas. Então, a vida do reino de Deus é uma vida de multiplicação, porque Deus não para de trabalhar, Ele não para de agir, Ele não para de unir propósitos. Então, eu estou muito animada para ver o que Deus vai continuar fazendo aqui, mas também o que Ele vai continuar fazendo lá no Recreio. Amém? Então, estou feliz de estar aqui, principalmente porque é um culto especial de celebração do comemoração do Dia da Mulher, que foi sexta-feira. Então, parabéns para todas vocês, parabéns para nós. Fico feliz de que a igreja pensou de ter um domingo especial. Isso já é algo muito legal. E hoje a gente vai falar sobre 2 mulheres na Bíblia que tiveram gravidez em tempos parecidos. Porém, a gente vai falar do tempo de Deus na vida dessas 2 mulheres. Vocês conseguem lembrar quais 2 mulheres tiveram gravidez bem próxima na Bíblia? Não ouvi? Exatamente, Maria e Isabel. Então é esse texto que a gente vai ler. Se você gosta de abrir, eu vou pedir para que você abra aí em Lucas. A gente vai ler a partir do versículo 5. A versão que eu trouxe é a mensagem, porque eu gosto de estudar com essa versão. Mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar enrolado aqui, eu vou ler com vocês a NVI, mas talvez depois na pregação eu faça alguma menção aqui na mensagem, que é a Bíblia que eu uso para estudar. Então, vocês conseguiram abrir Lucas 1, versículo 5? Já está aí, né?
Então, vamos lá, gente. Vamos começar a ler. Primeiro a gente vai ver a história da gravidez de Isabel. Então, diz assim: durante o governo de Herodes... Ai, estava lendo o meu, ó. Deixa eu ler daqui. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Então, gente, a gente está falando aqui de um homem e de uma mulher que estavam no ministério. É que se a gente for traduzir para os dias de hoje, Zacarias era um sacerdote e a esposa dele, Isabel. Então, era como se eles estivessem no ministério, fazendo a obra de Deus. O versículo 6 diz assim: ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Mas certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. Quando chegou a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ele ficou assustado e dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. E ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso, pois sou velho e a minha mulher é de idade avançada? E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas minhas palavras, as quais se cumprirão no devido tempo. Só até aí. Sei que é bastante coisa, gente, mas vai valer a pena. Fica comigo. Então a gente viu aqui a primeira gravidez. A gente viu um homem de Deus que estava trabalhando na casa de Deus, que era um homem de oração, que era um homem que servia na casa de Deus, porém ele já era velho, era idoso, a esposa dele era idosa, e eles ainda não tinham realizado o sonho de ter um filho. E aí um dia o anjo aparece para ele, dá a palavra de que a esposa dele vai ficar grávida, Isabel vai ter um filho, não vai ser um filho qualquer, vai ser um filho ainda mais especial, porque é o filho escolhido, João Batista, escolhido para preparar o caminho de Jesus, que viria logo depois. E a resposta de Zacarias é o quê? Mas como eu posso ter certeza disso? Ele tem essa resposta, falta de fé. Isso não quer dizer que ele não era um homem de Deus, isso não quer dizer que ele não amava o Senhor, isso quer dizer que ele era um humano como todos nós, que podemos muitas vezes estar na casa do Senhor, plantados na presença de Deus, porém esperando um milagre há tanto tempo, e mesmo assim a gente pode acabar reagindo a Deus, a palavra de Deus, com incredulidade, porque já tinha passado muito tempo. Mas agora a gente vai ver a segunda parte da história, que é a segunda mulher envolvida aqui no que a gente vai falar hoje, é Maria. Maria passou por uma experiência um pouco parecida, mas olha só, eu quero que vocês prestem atenção como Maria reagiu de forma diferente. Então vamos ler comigo aqui um pouquinho mais para frente. Ainda em Lucas 1, a gente vai ler a partir do versículo 26. Então Lucas 1, 26.
vai dizer assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Então, isso é 6 meses depois que o anjo já tinha visitado Isabel e Zacarias. Agora, 6 meses depois, ele está indo visitar quem? Quem? Maria. Uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? E o anjo respondeu: o Espírito do Senhor virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer, será chamado Santo, Filho de Deus. E também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez. Pois para Deus nada é impossível. Mais um pouquinho, pode continuar. E Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Só até aí. Olha só que interessante, a reação totalmente diferente. Agora, de uma mulher que não estava no ministério, uma mulher que não estava talvez ali na casa do Senhor exercendo um ofício, mas uma mulher que estava vivendo uma época especial da vida dela, um noivado, se preparando para um casamento. Mas essa mulher, diante da visita do anjo e da surpresa de uma palavra de Deus, ela reage diferente. Ela até pergunta: como isso vai acontecer se eu sou virgem? Ou seja, ela não conseguia entender como ia acontecer, mas o fato de ela não entender não impediu ela de crer. Então, diferente de Zacarias, que teve que receber ali um puxão de orelha do anjo e ficou mudo, Maria não, pelo contrário, ela foi elogiada pelo Senhor, pela reação de fé dela. E mais ainda, além de crer, ela concordou. Olha só que sabedoria. No último versículo que a gente leu, ela disse: que aconteça comigo conforme essa palavra. Ela concordou com aquilo que ela havia acabado de receber de Deus. Então hoje a gente vai falar sobre essas duas histórias. Nós vamos falar sobre o tempo de Deus. E antes da gente começar, vocês acharam que já tinha começado, né? Começou não. Vamos orar juntos rapidinho? Abaixa aí sua cabeça comigo. Senhor, obrigada, Senhor, pela tua presença aqui nesse lugar. Senhor, eu sei que o Senhor já está aqui, Pai, mas eu te convido mais uma vez, Senhor. Toma esse altar, toma esse microfone, toma a minha boca e a minha voz, Senhor. Senhor, eu te entrego esse esboço, Pai, mas que esse esboço, Senhor, seja a tua vontade, Senhor. E se o Senhor quiser retirar ou acrescentar, Senhor, esteja, Senhor, livre, tenha total liberdade para falar o que o Senhor quiser, Pai. Eu apresento cada coração aqui nessa igreja, cada pessoa sentada, Senhor, ou de pé, que o Senhor venha de encontro com uma palavra de cura, uma palavra de resposta, uma palavra de refrigério, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu achei muito interessante que quando eu estava ali durante o louvor, fiquei ligada com Deus para ver se Deus ia me falar alguma coisa ou mudar, né? A gente nunca sabe, Deus é um Deus de surpresa, às vezes Ele quer mudar tudo na hora. E eu senti Deus falar comigo que era uma noite de refrigério. E eu achei muito lindo que na hora que o ministro de louvor estava ministrando a última canção, ele pediu para a gente colocar a nossa mão na nossa testa e falou que era um momento de refrigério. Então eu só quero confirmar essa palavra e te encorajar, se você está aqui hoje sentado e você precisa de um refrigério, preste atenção nessa palavra. Se você precisa de uma direção, uma resposta de Deus, preste atenção nessa palavra. Não deixa que o inimigo distraia sua mente, porque hoje aqui eu creio que Deus quer fazer grandes coisas. Amém? Amém.
Então, vamos lá, gente. Primeira parte da história aqui, a gente está falando de Zacarias e Isabel. Como eu falei para vocês, Zacarias recebe a palavra do anjo, mas eu acho muito interessante que o anjo diz assim para ele, quando ele vai encontrar Zacarias ali, ele fala assim: Zacarias, não tenha medo, a sua oração foi ouvida. Mas agora pensa comigo, Zacarias e Isabel eram jovens ou velhos? Eles eram velhos. Olha, eu não sei, eu não sou idosa, mas eu me imagino que se eu estivesse orando por algo a minha vida inteira, desde que eu casei, e eu já chegasse na minha fase idosa e eu não tivesse recebido aquilo, eu acho que eu já teria parado de orar. Ah, passou da hora. Ainda mais naquela época, né, que não existia todos esses tratamentos que tem hoje, não existia uma medicina avançada. Então eu fico imaginando que pela reação de Zacarias, por ele ter duvidado, é porque era algo que ele já tinha desistido. Ele já tinha desistido daquele sonho. Para ele era algo que provavelmente ele já estava conformado. A minha esposa não pode ter filhos, nós somos idosos, então é isso. Porém o anjo, ele fala: a sua oração foi ouvida. E eu acho isso muito interessante, porque isso me diz que as nossas orações, não importa o tempo que você faça, tenha sido no início da vida, no meio da vida ou no final da vida, as suas orações, elas são registradas no céu. Não existe oração que o nosso Deus não ouça. Não existe oração que não seja relevante no céu. A sua oração, ela é registrada, e Deus, ele faz questão de enviar um anjo para falar para Zacarias: olha só, faz tempo que você não ora, olha só, você já está idoso e você acha que eu estou atrasado, mas aquela oração que você fez quando você era jovem, aquela oração que você fez quando você casou e você não entendia por que a sua esposa não podia ter filhos, aquela oração que você me fez, me pedindo um milagre, pode ter passado todos esses anos, mas eu ouvi, eu registrei essa oração. Então o que Deus está falando aqui para nós hoje é que pode ser que pelo tempo do mundo, pelo relógio do mundo, pareça muitas vezes que Deus está atrasado, mas Ele não está. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que eu não posso parar de orar. Essa palavra não é para você dizer: ah, se Deus já ouviu a minha oração de ontem, então não preciso orar hoje, não preciso orar amanhã. Não é isso. Jesus nos ensinou, na verdade, o contrário. Vocês lembram daquela parábola da viúva persistente que Jesus conta? Lá em Lucas 18. Eu não vou ler para a gente não gastar muito tempo. Mas lá em Lucas 18, Jesus, ele conta uma parábola aí. No versículo 1 diz assim: Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Então a gente está falando de um ensinamento do próprio Jesus para os seus discípulos. E ele começa a contar a história dessa viúva que era persistente. E ela queria que o juiz, lá de onde ela morava, da cidade dela, julgasse a causa dela. E o juiz nada de julgar a causa dela. E ela queria vitória ali contra o oponente dela. E ela ficava no pé do juiz. Jesus fala que a viúva insistia. E aí, certo dia, o juiz falou: caramba, é melhor eu julgar logo a causa dessa mulher, porque ela não para de me perturbar, ela não para de me pedir. E o juiz vai lá, julga a causa a favor dela e dá vitória para ela. E Jesus termina essa parábola dizendo: por que pensar então que assim como esse juiz, Deus não fará justiça ao seu povo, que sempre clama por ajuda? Garanto a vocês que o Senhor vai vir, e vai vir sem demora ao seu favor. Então Jesus, ele nos ajuda, nos ensina, na verdade, nos ensina a sermos persistentes em oração. Mesmo quando o tempo parece estar atrasado, mesmo quando parece que acabou, que parece que não tem mais esperança, é necessário continuar orando. Aí você pode me perguntar: Milena, mas para que você está falando para eu orar? Se Deus já registrou a minha oração que eu fiz ontem, se Ele tem o tempo dele, para que eu vou ficar orando? Por que Jesus está falando que a gente tem que ser persistente em oração? Será que Deus gosta de ficar ouvindo a mesma oração o tempo todo? Será que Ele gosta de ouvir o meu pedido o tempo todo?
Se você está tendo essas perguntas, eu entendo, porque eu já fiz essas perguntas. Porém, a oração, ela não tem a ver com Deus. A gente precisa entender que a oração tem a ver comigo e com você. A oração, ela tem a ver com o meu coração e com o seu coração, e principalmente com a fé. A fé, ela é trabalhada à medida que a gente ora. Então, quando Jesus ele nos ensina a persistir em oração, ele não está falando porque você precisa implorar para Deus. Ele está falando que você precisa persistir em oração porque o seu coração e a sua fé precisam da sua oração. A fé, ela cresce à medida que você fala, à medida que você declara e à medida que você ouve. E muitas vezes nós precisamos ouvir coisas simples. Você já veio para a igreja assim um dia e o pastor vem aqui pregar sobre o Salmo 23. Aí você fala, Salmo 23 já ouvi 300 mil vezes. Aí o pastor começa a pregar e você fala, caramba, coisa tão básica, mas que eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir todo dia. Assim é a oração. A oração mais simples você precisa fazer todo dia. A oração mais sincera você precisa fazer todo dia. Ou até mesmo a oração que você não aguenta mais fazer, que você não tem mais fé para fazer, você precisa fazer todo dia. Porque como é que a fé cresce? Alguém sabe como que a fé cresce? A fé cresce à medida que a gente usa ela. E é por isso que muitas vezes o nosso inimigo, ele tenta nos parar de orar. Ele tenta nos impedir de orar. Porque você, com a boca calada, você não está alimentando a sua fé. Você não está fortalecendo o seu coração. E muito mais, tem muito mais envolvido na oração. Mas se a gente for pensar de uma forma básica, eu preciso orar mais porque eu preciso mais de fé. Eu preciso falar mais porque o que eu falo tem um impacto no mundo espiritual. Eu preciso falar mais porque eu mesma posso me encorajar da palavra de Deus que eu oro. E é por isso que a gente não pode parar de orar. E muitas vezes a gente acaba deixando de orar, a gente acaba diminuindo a nossa fé porque a gente está esperando muito tempo. Quem aqui, só por curiosidade, está esperando algo de Deus? Bastante gente, eu também. E às vezes a gente está esperando algo, e aquela coisa não acontece, e a gente vai deixando de orar, mas é isso mesmo que o inimigo quer que você faça, que você pare de orar. Mas você não pode parar de orar, porque é a oração que vai te fortalecer. Desde que eu me entendo por gente, assim mais ou menos, eu oro pela conversão do meu pai. Eu nasci num lar cristão, então eu não tive aquele momento de, eu aceitei Jesus. Desde que eu me conheço por gente, eu já tenho Jesus, glória a Deus por isso. Então eu sempre tive Jesus na minha vida. Mas eu lembro de quando eu comecei a entender um pouco mais as coisas, eu tinha por volta de uns 12 anos de idade, quando eu fui tendo meus primeiros encontros com Deus. E eu comecei a desejar que o meu pai fosse cristão, que ele conhecesse Jesus. Isso eu tinha 12 anos de idade. Hoje já tenho 34, nem eu sei a minha idade. Então, olha só quanto tempo. 22 anos, 34 menos 12 dá 18? 22? 22, gente, obrigada. Então, há 22 anos que eu oro pela conversão do meu pai, que eu ainda não vi. Mas eu creio no tempo de Deus e principalmente eu creio na palavra do Senhor. Porque a palavra dele, ela nunca mente. Ela nunca falha. E eu não entendo, se a gente for pensar, né, de forma racional, eu não entendo por que o meu pai ainda não conheceu Jesus. Eu não entendo por que, às vezes eu penso, Espírito Santo, o Senhor não podia quebrar logo aquele coração? Espírito Santo, o Senhor é tão bom de quebrar a gente, porque o Senhor não vai lá logo quebra ele. Mas Deus tem o tempo certo de todas as coisas. Assim como ele tinha aqui na vida de Zacarias e de Isabel. Às vezes parece que o tempo é diferente, está errado, porque nos padrões do mundo a gente segue um tempo cronológico tão certinho, né? Todos os dias tem 24 horas, todos os dias tem tantos minutos, toda hora tem 60 minutos, todo minuto tem 60 segundos. Então a gente está tão acostumado a tempos certos para fazer tudo. E quando Deus ele sai desse nosso padrão humano, a gente fica
um pouco confuso, a gente fica sem entender. E a gente fica muitas vezes sem paz. A gente começa a perder a paz do nosso coração, porque a gente acha ou que Deus esqueceu, ou que Ele está atrasado. Mas eu queria te encorajar a fazer duas coisas aqui no momento da espera. Então, se você está esperando algo de Deus, eu quero falar duas coisas para vocês. A primeira é, durante a sua espera, cuide da sua boca. Que é mais ou menos o que eu já falei no início. Mas durante a espera, cuide da sua boca. Vocês não acham interessante que o anjo fez Zacarias ficar mudo? Vocês acham por que Zacarias ficou mudo? Tudo bem, porque ele não creu, mas por quê? Foi um castigo, será? Ah, você não acreditou, então pá, fica mudo, é um castigo. Não. Existe uma estratégia e uma razão para tudo que Deus faz. Provavelmente, na minha interpretação, eu creio, conforme o Espírito Santo, enquanto eu estava lendo essa palavra, eu creio que Deus fez com que Zacarias ficasse mudo, porque pelas palavras dele, eu creio que ele poderia ter o poder de abortar aquela promessa. Muitas vezes, quando nós estamos tomados por um espírito de incredulidade e a gente não consegue crer naquilo que Deus está prometendo para a gente que vai fazer, e a gente começa a usar a nossa palavra com incredulidade, a gente está plantando uma semente para abortar aquilo que Deus já falou que vai fazer. Então, quando Deus fala que Ele vai fazer alguma coisa na sua vida, você precisa cuidar da sua boca enquanto você espera. Porque com a sua boca você pode duvidar, você pode plantar obstáculos para aquilo realmente se materializar, acontecer, porque a todo tempo você vai estar falando, será que vai acontecer mesmo? Aí eu fico imaginando Zacarias, Isabel, sua barriga não está crescendo, primeiro mês, segundo mês, cadê a barriga? Cadê a barriga? Imagina a situação. Então foi necessário que Deus viesse com uma intervenção e calasse a boca daquele homem. E muitas vezes na nossa vida é assim, a gente tem que prestar atenção na nossa boca. E mais, quando a gente recebe uma palavra de Deus que tem outras pessoas que ouviram, outras pessoas que são testemunhas, se você vê que o inimigo está usando aquelas pessoas para trazer incredulidade para a sua vida, você precisa repreender aquelas palavras em nome de Jesus. Porque aquela pessoa pode estar duvidando e falando assim, Joãozinho, cadê Deus que falou que ia fazer aquilo na sua vida? E isso daí que você está esperando acontecer não vai chegar mais não. Eu lembro que quando eu estava na minha juventude, né, esperando pelo meu marido, pela pessoa certa que Deus ia ter para mim, vinham os pretendentes, né? E aí, quando eu orava e via que não era de Deus, não era de Deus. E eu lembro que uma vez, olha só, gente, uma senhora da congregação, que deveria ser o quê? Falar palavras de sabedoria, né? Espera, minha filha. Não, o Senhor vai te abençoar. E conforme os padrões da igreja, né? Eu já era velha, eu tinha 27 anos, né? Geralmente na igreja casa com 21, 22, até menos, né? Tem gente que casa 18, 19. Então, eu já estava assim, meu Deus, Senhor. E eu lembro que Deus me dava palavras, me dava sinais, me falava comigo, me ajudava nessa caminhada. E essa senhora, ela olhou para mim um dia, ela falou assim, olha, você tá escolhendo muito, quem escolhe muito fica sem. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Eu repreendi literalmente aquela palavra, repreendi. Porque às vezes as pessoas não vão entender o processo que você está passando. As pessoas, elas vão vir tentando te trazer confusão de que você está agindo da forma errada só porque você está esperando em Deus. Só porque você está agarrado numa palavra e você não solta aquela palavra de jeito nenhum. Mas eu quero te encorajar hoje a permanecer. Não importa quem fale contra, dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro do ambiente que você vive. Se você está recebendo palavras negativas, palavras que te fazem duvidar, eu quero te encorajar hoje a repreender essas palavras. Já chama o anjo Gabriel, o anjo que deixou Zacarias mudo, e fala, Senhor, põe essa pessoa muda, em nome de Jesus.
que a gente não precisa de gente assim na nossa vida, mas tô brincando, gente. Mas realmente tenham sabedoria com aquilo que você fala e que as pessoas ao seu redor falam à medida que você está esperando por algo de Deus. A outra coisa que eu quero te encorajar a fazer enquanto você está esperando o tempo de Deus é cuidar da sua mente. Porque para realmente receber a paz que excede todo entendimento, você precisa abrir mão do seu direito de entender. Para você realmente viver a cada dia com a paz que excede todo entendimento, você precisa dizer: Deus, eu não preciso entender, eu só preciso crer. É que nem Maria: como isso vai acontecer se eu sou virgem? Aí Deus vem e responde ela, e ela fala: não entendo, como assim o Espírito vai me envolver, e o que vai acontecer aqui? Não entendo, mas que aconteça comigo conforme as suas palavras. Então, nós precisamos ter uma atitude de concordância com Deus. E para isso a gente precisa cuidar muito da nossa mente. E eu creio que aqui no louvor a gente orou pela nossa mente, colocamos a mão na nossa mente de uma forma profética. Porque hoje em dia a gente batalha muito com os pensamentos. Quem é assim? Quem batalha muito com seus pensamentos? Eu sou uma pessoa que penso muito. Às vezes meu marido até fala: Milena, o que você está pensando? Que eu estou muito quieta pensando. Que a minha cabeça realmente pensa muito. E a gente precisa ter cuidado com o que a gente pensa. A gente precisa cada dia realmente buscar a mente de Cristo. Buscar ter os pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, aquilo que Deus está pensando sobre nós, sobre o que a gente está vivendo, sobre a nossa situação, sobre a nossa família. Mas é difícil, né? Quem aqui consegue controlar os pensamentos? Ninguém, né? Eu vou até abaixar minha mão, porque eu também não. A gente não consegue controlar os pensamentos. E muitas vezes a gente é convencido de que a gente não pode controlar os nossos pensamentos. Mas eu quero dizer para você uma boa notícia: nós podemos controlar os nossos pensamentos. A gente não pode muitas vezes impedir que um pensamento venha, mas a gente pode impedir que ele permaneça. Então os pensamentos, eles vão continuar vindo. O pensamento de falar para você desistir, o pensamento de falar que você que você é isso ou que você é aquilo. Porém, no momento em que esse pensamento vier, a escolha é sua, se você vai deixar esse pensamento permanecer ou não. Só que a Bíblia, ela é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, gente, que a Bíblia, ela é cheia não só de histórias de fé, mas ela também é cheia de ciência. Você acredita? Hoje a gente vê, o neurologista descobriu isso e aquilo. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu estava lendo esses dias um livro sobre o poder da mente e todas as descobertas neurológicas. E aí depois, quando eu estava preparando essa palavra, ontem, eu li uma coisa maravilhosa aqui, que eu falei assim: gente, isso aqui é o livro que eu li, do poder da mente. Jeremias, profeta Jeremias, lá no livro de Lamentações, ele ensina a mim e a você a controlar os nossos pensamentos. Maravilhoso, está na Bíblia. Como eu falei, o pensamento vai vir, mas existe uma coisa que você pode fazer chamada método da substituição. Alguém já ouviu falar sobre o método da substituição? Algumas pessoas. E é maravilhoso. O método da substituição é exatamente o que o nome diz: substituir os pensamentos. Olha só, quem quer aprender? Fala amém. Show. Vamos ler então Lamentações. Você tem na versão NTLH? Acho que é tradução da linguagem de hoje. Lamentações 3, do 19 ao 24. Na versão NTLH. Show. Então é assim. Vamos ler do 19 ao 24. Diz assim: eu lembro da minha tristeza e solidão. Isso é Jeremias falando, tá? Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre nisso
e fico abatido. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas a esperança volta quando eu penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que eu tenho, por isso eu confio nele. Coisa mais maravilhosa, gente. É incrível como a Bíblia ensina algo tão simples. E ele é tão claro. Ó, ele estava pensando, lembrando da tristeza dele, da solidão, dos sofrimentos da vida dele. Pensando, e ele mesmo fala: fico abatido quando eu penso nisso. Então os pensamentos vinham para Jeremias, dos sofrimentos, das lutas, e ele ficava o quê? Abatido. Mas o que ele fazia? Ele substituía esses pensamentos. Toda vez que ele começava a pensar como está difícil, como é horrível, Deus me chamou para ser um profeta, eu estou sendo perseguido, isso, aquilo, ele trocava esses pensamentos pela verdade de Deus. O amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Eu queria que você hoje renovasse a sua mente com esse pensamento. Vamos repetir juntos? Eu vou repetir, vocês falam: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Então que no seu processo, do seu milagre que você está esperando, aquilo que Deus já falou para você que vai fazer, toda vez que vierem os pensamentos contrários, que você falar: como que isso vai acontecer? Como eu posso acreditar nisso? Como eu posso acreditar nessa salvação? Como eu posso acreditar nessa cura? Como eu posso acreditar no meu ministério? Como eu posso acreditar que Deus poderia me usar? Como eu posso acreditar que Deus vai multiplicar o que Ele disse que vai multiplicar? Como eu posso acreditar que Ele vai fazer o que Ele disse que vai fazer? Eu não consigo entender, mas eu quero que você sempre traga isso à sua memória. A bondade de Deus não se acaba. A bondade de Deus não se acaba. A bondade de Deus não se acaba. E os caminhos dele são mais altos do que os seus. E ele pode fazer infinitamente mais, porque assim como a gente leu aqui, nada é impossível para Deus. Ele faz a idosa ficar grávida, ele fez a virgem ficar grávida. Ele pode fazer o que a gente não imagina. Basta nós sabermos em que tempo a gente se encaixa, discernir o que Deus está fazendo, andar com Ele, concordar com Ele, seguir a jornada com Ele e deixar Ele fazer, gente. Muitas vezes a gente tenta fazer pelo nosso braço, a gente tenta fazer acontecer, e a gente sabe que na Bíblia está cheio de história assim, de homens que tentaram fazer com a própria força. E é claro que Deus quer que a gente responda, quer que a gente chegue junto, mas muitas vezes Ele quer que a gente chegue junto com a fé, com a palavra, com a declaração. Nós somos um Deus que, para criar o universo, sabe o que Ele fez? Ele chamou à existência o que não existia. Ele chamou, Ele falou. Ele é um Deus criativo através das palavras. Aí Ele vai e cria o homem e a mulher à semelhança dEle. E Ele fala que o homem e a mulher foram criados para habitar na terra, para dominar sobre tudo. E Ele desce e Ele vai todas as tardes passar um tempo com o homem num jardim de igual para igual, caminhando junto. Ele criou eu e você à semelhança dEle para ser como Ele. Não que a gente vá ser Deus, é claro que não. Nós somos seres adoradores e para ter relacionamento com o nosso Deus. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque a criatividade do Espírito de Deus, que chamou à existência o que não existia, esse mesmo Espírito hoje habita dentro de você. E você é chamado para também declarar a existência daquilo que não existe. E é pela fé que hoje você pode dizer:
a minha família é salva em nome de Jesus. Essa pessoa é curada, eu creio. Essa pessoa é liberta, eu creio. Deus vai fazer o impossível na minha família, eu creio. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que vai acontecer, porque eu estou chamando à existência aquilo que não existe, não pelo meu poder, mas pelo poder do Espírito criativo de Deus. Aquilo que Deus falou se materializou no mundo em forma de criação. Aquilo que você declara pelo Espírito de Deus se materializa no mundo em forma de milagre. E é assim que nós vemos o poder de Deus. Não sei ainda quanto tempo eu tenho, mas eu vou seguir para a segunda parte então, rapidinho, gente. Na segunda parte da história, a gente falou sobre Isabel. Então agora a gente vai falar de Maria. Ok. Então Maria também recebeu a visita do anjo. Maria também recebeu uma palavra que ela não entendeu, mas ela creu. E ela declarou: que aconteça comigo. E eu quero te ajudar a entender um pouquinho da diferença da história das duas. Isabel, ela recebeu algo de Deus quando parecia ser tarde demais. E Maria recebeu algo de Deus quando parecia ser cedo demais. Olha só que irônico, como que Deus é. E isso está na Bíblia, para que eu e você entendamos que o nosso tempo não tem nada a ver com o tempo de Deus. Deus, conforme Ele quer, conforme os planos dEle, Ele vai fazer. Seja você acha que é tarde demais, ou você acha que é cedo demais. Porque se a gente pensar numa linha do tempo, eu gosto muito de usar esse exemplo, porque esse exemplo é muito esclarecedor para mim. Nós somos pessoas que vivem numa linha do tempo, né? Quando a gente tem aula de história, por exemplo, a gente vê lá, muitas vezes o professor faz assim no quadro, escreve a linha do tempo e coloca lá 1980, 1990, 2000, 2010, e vai colocando os acontecimentos, e isso faz muito sentido para a gente, porque nós seguimos um tempo linear. Então, essa linha do tempo faz muito sentido para a gente. Então, eu e você, a gente está caminhando aqui nessa linha, né? E a gente vai vivendo os nossos anos até chegar no final da nossa linha do tempo. Essa é a nossa vida. Só que enquanto nós estamos andando nessa linha do tempo, a gente tem um Deus que não está nessa linha do tempo. Ele está fora dessa linha. Então, enquanto você está ali andando, Deus já sabe o que está lá na frente, Deus já sabe o que está lá atrás. Ele está vendo tudo de uma forma que está fora do tempo. Deus, Ele não está dentro da nossa linha do tempo, Ele está fora da nossa linha do tempo. E por isso Ele está dizendo hoje para a gente nessa noite: eu não estou atrasado, eu não estou cedo demais. Talvez Deus esteja fazendo algo na sua vida que está te acelerando, e você está falando assim: Deus, mas é mesmo? Chegou o tempo, chegou a hora, Deus é para eu abraçar isso. Talvez você esteja com medo de dar um passo de fé num novo de Deus na sua vida, e Deus está dizendo: sim, chegou o tempo. Pode parecer que está rápido demais, mas é o que eu estou fazendo. E muitas vezes nós precisamos de um espírito de coragem para abraçar aquilo que Deus está fazendo. E às vezes a gente se dá férias por tempo longo demais. Eu já me dei férias. O problema é que quando você se acomoda com a espera, ou você se dá férias por tempo longo demais, você vai perdendo a sua identidade. Você começa a parar de se enxergar como aquilo que Deus quer que você seja ou que você faça. Eu lembro que quando eu tive a minha bebê, eu fiquei grávida, depois ela nasceu, e eu fiquei mais de um ano sem ministrar, sem pregar. E quando a gente fica grávida, a gente passa por muitas coisas, né, emocionais. A gente tem dificuldade de se enxergar como mulher, como uma pessoa individual, porque a gente está ali com aquele bebê o tempo todo. Primeiro você passou ali 10 meses gestando aquele neném, e tudo era em prol da barriga, do bem-estar do neném. Depois o neném nasce, você começa a parar de dormir, e você já começa a ficar meio doida, porque você não dorme mais, e tudo é o bebê, e você, quando você vê, você nem tem mais roupa, você só vive de pijama, mas o bebê tem 300 roupas, e todo mundo chega na sua casa e fala com o bebê,
mas não fala com você, quer saber se o bebê está bem, mas não quer saber se a mãe está bem. E você começa a desaparecer. E aí eu lembro que quando Deus me falou que era tempo de eu voltar a pregar, eu fiquei assim, como que eu pregava antes? Como? Eu não conseguia mais me ver daquela forma, porque eu realmente tinha me dado férias daquilo que Deus me chamou para fazer. E aí de repente Deus foi começando a me falar e me dar oportunidade, me levar ali, me levar aqui. Eu fiquei assim, Deus, é isso mesmo? Mas era o tempo, não era cedo demais, era o tempo certo. E muitas vezes a gente fica receoso, ou a gente até perde um pouco da ideia daquilo que Deus quer fazer, porque a gente está descansando demais. Porém, Deus, quando Ele tem algo planejado para um tempo certo, Ele vai fazer acontecer. E Ele precisa que você abrace o que Ele está fazendo. Eu lembro que alguns anos atrás, antes da minha bebê nascer, por incrível que pareça, gente, eu até tenho vergonha de falar isso, mas eu creio que é um testemunho. Eu não tinha vontade de ser mãe. Talvez por um próprio egoísmo, ou talvez porque hoje em dia a disseminação da ideia da maternidade é feita de uma forma muito mais negativa do que positiva. Então, eu ouvia muito dizer que se você tem filho, você não pode mais fazer suas coisas, você tem que abrir mão da sua vida, você abre mão do seu tempo, da sua vontade, do seu corpo, de várias coisas que você sonha para si. E eu falava assim, ai, não sei se eu quero ter filho não. Aí, casamos, compramos um cachorro. Aí depois, outro cachorro. Aí eu, ai meu Deus, daqui a pouco vai ter que ser o terceiro cachorro. E aí eu lembro que eu comecei a ter uns problemas de muito sangramento. E aí eu pensei na hora, será que isso quer dizer que eu não vou ter filho? Olha só que pensamento horrível. E eu comecei a orar sobre isso. E eu tinha um grupo de mulheres na época que a gente lia livros juntas, a gente orava juntas. Ainda temos isso hoje. E elas começaram a orar por mim. E muitas começaram a me dar palavras. E eu comecei a ficar com medo. Eu falei assim, Deus, isso daqui tá... se eu engravidar, vai ser na hora errada. Vai ser cedo demais. Eu queria mais pra frente, mais 35, quase 40. Porque tenho muita coisa para realizar. Eu tenho que fazer meu doutorado. Eu tenho que estudar. Eu tenho que viajar. E a gente é cheio dos nossos próprios planos. E aí eu lembro uma vez que eu fui ministrar. Ministrei a palavra, preguei, depois desci. E aí veio uma senhora falar comigo. E ela foi muito engraçada, que ela falou assim, pastora, não sei se a senhora está em pecado, mas quando a senhora estava ministrando lá em cima, eu vi um anjo e ele começava a tirar umas raízes pretas, sujas do seu ventre. Não sei o que está acontecendo aí não, mas te entrego essa palavra. E na hora, o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu curei o seu ventre hoje. E eu, naquela hora, eu não entendi direito, mas eu sabia que eu ia engravidar. Não sei se eu já estava grávida, mas passou, acho que menos de um mês, e eu descobri a minha gravidez, comendo japonês. Até hoje não consigo mais comer japonês direito por causa disso. Mas Deus fez na minha vida o que eu não desejava, no tempo que eu não queria, mas do jeito que Ele queria e do jeito que tinha que ser. Porque hoje eu sou uma mulher totalmente transformada pela maternidade, totalmente apaixonada pela minha filha, totalmente renovada no Senhor e com a mentalidade do que é ser uma mulher segundo o coração de Deus. Eu descobri o amor sacrificial e vi o Senhor me quebrar e me amassar durante a maternidade e ainda vejo. E é muito lindo quando a gente se entrega aos planos de Deus, mesmo quando é o que a gente não quer. Porque Deus, Ele sabe o que vai te fazer feliz mais do que você mesma. Se Ele tivesse respeitado a minha vontade e não me desse filhos, eu nunca ia saber o quanto eu poderia ser feliz como eu sou hoje. Porque o nosso Deus, Ele conhece muito mais o nosso coração do que a gente mesmo. A gente tem um conhecimento muito limitado, até mesmo de nós mesmos.
E eu quero te encorajar hoje a ser como Maria, que recebe algo de Deus, talvez inesperado, talvez uma surpresa. Deus, não sei se era isso que eu queria, mas se é o que o Senhor está te mandando, vai, faça, receba a coragem do Senhor para fazer. E se você for, talvez, como Zacarias e Isabel, que esteja esperando algo que parece que passou do tempo, parece que não tem mais como acontecer, porque a espera já está acontecendo há muito tempo, eu te encorajo, use a sua boca para concordar com Deus. Que o Senhor não precise fazer você ficar mudo, mas que Ele possa confiar de que da sua boca vão sair palavras de concordância com o que Ele está fazendo, porque Ele é maravilhoso e Ele faz tudo no tempo certo para te preparar para aquilo que há de vir. Eu queria te convidar a ficar de pé junto comigo para a gente orar. O tempo de Deus, gente, ele é tão importante, porque ele realmente leva em consideração aquilo que a gente não consegue ver. É como eu falei, a gente está seguindo a nossa vida na nossa linha do tempo e a gente não consegue entender qual é a próxima estação. Mas Deus, que está fora desse tempo e vê tudo como um todo, Ele sabe o que você precisa viver hoje para você conseguir encarar o amanhã. Ele sabe de todas as coisas. Então, eu queria que a gente orasse juntos. Eu sei que esperar algo de Deus não é fácil, mas eu também sei que Deus não nos deixa sozinhos na espera. E talvez você esteja aqui hoje, assim como eu, você precisa de uma visão nova, de realmente voltar a ver aquilo que você sabe que Deus vai fazer. Você não consegue mais ver, enxergar. Talvez a sua fé hoje não está fortalecida, está fraca. E você precisa hoje de um refrigério do Senhor. Você precisa de um toque, de uma visita mesmo, para que você possa continuar essa jornada forte. Porque o tempo da espera é muito importante. Muito importante. Mas eu creio que Deus está falando para nós hoje. Eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Falarei eu e não cumprirei? Então eu queria que você fechasse os seus olhos comigo. Eu vou pedir pro louvor cantar uma canção. Enquanto eles cantam essa canção, eu te convido para fechar os seus olhos e ter o seu próprio tempo com Deus nesse momento. E entregar para Ele as suas aflições, a sua ansiedade, a sua mente. Eu vejo Deus renovando mentes hoje aqui, curando mentes. E que você tire esse momento para clamar ao Senhor. Se Deus já está fazendo algo na sua vida, assim como na história aqui de Maria, que você nesse momento possa receber a coragem, um espírito de ousadia para seguir em frente e abraçar o que Deus está fazendo. Então agora eu vou deixar a gente por alguns minutos e a gente vai orar juntos, amém? Te adorarei, estás aqui
transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Transformando nossas vidas. Te sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
tempo de cantar chegou. Para muitos aqui, o Senhor está falando que o tempo de cantar chegou. E não está tarde demais, nem cedo demais. O tempo de cantar chegou. Permaneça em obediência. Entrega a sua vida nos caminhos do Senhor. E quando você duvidar, substitua os seus pensamentos com a palavra de Deus, com a verdade daquilo que Deus diz. E você vai ver o impossível acontecer. A cura vai acontecer, a libertação vai acontecer, porque o tempo de cantar já está marcado na sua vida. E você vai ser tocado pelo fogo do Espírito. Você vai ser tocado pela presença de Deus como nunca antes na sua vida. Se prepara! Se prepara! Porque o Deus de encontros vai te encontrar. E a promessa vai se cumprir. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos. Senhor, que haja refrigério para aqueles que estão cansados, que estão confusos, Senhor. Que haja, Senhor, uma nova porção de fé. Que eles saiam daqui fortalecidos e crendo na palavra que o Senhor vai fazer e que o Senhor vai cumprir. E eu oro, Senhor, para aqueles meus irmãos que já estão sentindo que o Senhor está fazendo, que o tempo está chegando, que o Senhor está acelerando e que o Senhor está chamando. Senhor, que haja um sim no coração deles, que eles sejam revestidos agora por um espírito de ousadia e de coragem, e que todo espírito de medo e de paralisação seja agora repreendido pelo poder do nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós recebemos agora aquilo que o Senhor nos entregou nessa noite.